Olá a todos, que Deus abençoe a vida de cada um, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado, porque somente Ele pode mudar a nossa vida, a nossa história. Quero estar pedindo para quem estiver assistindo, puder se inscrever no canal, para estar nos dando uma força, nos ajudando, nos incentivando, para que nós venhamos melhorar cada dia mais, para a glória do Senhor Jesus. Quero estar compartilhando uma mensagem, que Deus venha direcionar a tua vida. Quero estar ali compartilhando o livro de João, capítulo 3, vai falar acerca do novo nascimento. Vai falar sobre Nicodemos. Vai falar assim o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só, que palavra forte, que palavra tremenda. Jesus vai estar falando para um fariseu, um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Então era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, conhecia o Velho Testamento, conhecia a Torá. Era uma pessoa que possivelmente dava testemunho, obedecia os mandamentos. Mas Jesus vai chegar para essa pessoa e vai dizer: aquele que não nascer de novo não pode, que nem diz aqui no versículo 3, aqui, ó. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 5, arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então olha só o que Deus ele vai falar para esse homem conhecedor da Torá, conhecedor do Velho Testamento, conhecedor da palavra de Deus. E Jesus vai falar isso para ele, e ele não entendeu. Como pode um homem, sendo velho, voltar para o ventre de sua mãe? Mas não é esse novo nascimento que Jesus está falando. Jesus está falando a transformação de mente, a transformação de comportamento. Aí Jesus vai falar da água, que é o batismo nas águas, e do Espírito, que é a transformação da mente. Lá em Romanos capítulo 8, vai dizer assim: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte,
Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, como intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória. Então, olha só, a importância de nós deixarmos cada dia mais os desejos da carne, que são coisas que desagradam a Deus. Lá em Gálatas capítulo 5 ali, ó. Olha só que vai dizer, ó, nossa liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecer firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. No 16 aqui, ó. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha só o que é as obras da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, o que as pratica não herdarão o reino de Deus. Então aqui está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aí no 22 vai dizer assim, ó: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, olha só a diferença daquele que anda na carne e aquele que anda no Espírito. Então, é necessário nós ter o Espírito Santo, porque Jesus falou que enviaria o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, e o Espírito Santo está aqui querendo transformar a minha e a tua vida. Ele quer mudar, ele quer transformar a nossa mente.
Lá 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, ó, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, para vós. Aí no 1 João capítulo 5, versículo 4 vai dizer assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Efésios capítulo 4, versículo 20, vamos ler ali do 22. Quanto à antiga, olha que Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai dizer, ó, quanto à antiga maneira de viver, fosse instruído a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovado no vosso modo de raciocinar, a vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então olha só o que o Evangelho faz, olha só o que o Espírito Santo faz em nossas vidas, ele transforma, mas para isso nós temos que querer é todo dia a gente tem que melhorar um pouco, se esforçar, e não é fácil. Não é fácil porque o inimigo das nossas almas, ele quer tentar fazer com que nós venha perder a salvação, venha perder a vida eterna. E é necessário que nós viemos se revestir da armadura de Deus, assim como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, que vai dizer assim, ó, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade, vestido a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só a importância de nós se revestir da armadura de Deus. E nós conseguimos se revestir da armadura de Deus é na oração, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de leitura da palavra e se esforçando para colocar em prática. Mas é somente com o Espírito Santo nós conseguimos ter essa vitória. E Jesus, ele quer nos transformar. Lá em Romanos, capítulo 12, vai dizer assim, capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, ele só tem o melhor para nós. Deus só tem o melhor para nós. Que nós viemos ficar firme no Senhor,
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Temos certeza que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para vosso benefício, para que a graça que está alcançada mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Então Jesus, ele quer nos transformar para que através das nossas vidas outras pessoas sejam alcançadas e salvas. Isso que é importante, a salvação é a vida eterna, é algo que nós temos que pensar na nossa salvação. É isso que nós temos que ter em mente, que Jesus está às portas. A vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. Então, para nós resistir às lutas, é somente se revestindo da armadura de Deus, para que nós venha resistir os dias maus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Quero fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um que vai estar assistindo, abençoa os inscritos do canal, venha direcionar cada um, Pai. Abra as portas, Pai querido, para aqueles que as portas estão fechadas, mas o principal, Pai, o principal, a porta da salvação. Que cada um de nós venhamos entender, Pai querido, o propósito daquele sacrifício na cruz do Calvário. Que por causa daquele sacrifício nós podemos herdar a vida eterna. A partir daquele sacrifício nós já temos direito a essa herança incontaminável. Essa herança, Pai querido, incorruptível, incontaminável e que não se pode manchar. Então, meu Deus, venha guiar, Senhor, cada um, Pai. Meu Deus, que o Senhor também venha alcançar, Pai querido, através desse vídeo, pessoas, ó Pai querido, que não conhecem o Senhor, que só ouviram falar, que essa pessoa venha ser tocada pelo Teu Espírito Santo, para que ela venha ter curiosidade, Pai querido, de conhecer o Senhor melhor, porque o Senhor está, meu Deus, nas nossas vidas. Meu Deus, o Senhor não é um Deus que está desapercebido. O Senhor está em todo lugar, Pai querido, porque o Senhor é onipresente. Meu Deus, a Tua palavra diz, onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Meu Deus, se tiver uma pessoa clamando ao Senhor, o Senhor pode falar com ela, o Senhor pode, Pai querido, estar do lado dela. Mas o Senhor também habita dentro de nós, porque a Tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo e a presença do Espírito do Senhor está dentro de nós, mudando, nos convertendo, nos convencendo do pecado e confirmando que só Jesus é o caminho. E confirmando que só Jesus é a solução, só Jesus pode salvar. Meu Deus, então alcança cada um, Pai. Venha direcionar esse vídeo para aqueles que o Senhor quer falar, Pai. Que essas pessoas ela venham assistir o vídeo inteiro, Pai querido. Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Meu Deus, se tiver pessoa enferma, cura, Pai, em nome de Jesus. Se tiver pessoas precisando de libertação, liberta, Pai querido. Eu não sei a necessidade de cada um, mas que o Senhor venha fazer, Pai querido, o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Alcança, Pai, alcança. Para a Tua glória. Salva, liberta, salva, Pai querido. Cura em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estão, meu Deus, que estão ali depressiva, que acha que não tem mais, que a vida dela não tem mais solução, alcança ela. Alcança, meu Deus, em nome de Jesus. Venha se revelar para ela, para dizer que ainda tem solução, que a vida dela pode mudar, que o Senhor tem o melhor para ela, que aquele sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão, é para toda a humanidade,
é para todos aqueles que crêem, é para todos aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus. É para todos. Jesus morreu até para aqueles que não querem Ele, aqueles que não têm interesse em conhecer Ele. Como esse Deus ele é maravilhoso, enviar seu Filho para toda a humanidade, sem olhar para a falha das pessoas pelo pecado. Então, Deus, glorifica o teu nome na vida de cada um, alcança e liberta. Em nome de Jesus, amém.